Vamos acessar nossa central administrativa do Office 365. A partir de lá, vamos para Usuários e Usuários Ativos, assim como nas últimas aulas. Agora, para adicionar um usuário pontual, nós clicamos aqui em Adicionar um usuário. E aí surge um formulário para que nós criemos os nossos usuários. O que eu vou fazer? Eu já tenho uma lista dos usuários que eu preciso criar para essa organização. São, no total, 10 usuários, mais o meu 11. Então, eu vou mudar aqui o formato de exibição para detalhes. Eu preciso só dos nomes nesse momento. E aí, vou colocar essa janela lado a lado com essa janela. E vou fazer isso aqui. Pronto, agora já tenho os usuários que eu preciso criar. Veja só, vou começar criando a Beatriz Honório, preenchendo campo de nome e campo de sobrenome. Quando eu dou um Tab ou clico aqui embaixo no próximo campo, ele já monta para mim o nome de exibição, que nada mais é do que a soma do nome com o sobrenome. Ok? O username é o que eu estabeleço. E isso é importante para o administrador de Office 365, porque existe um escopo a ser estabelecido para o PN principal. Primeiro que eu tenho sempre dois domínios, o de provisionamento e pelo menos um domínio de propriedade. Você deve usar um domínio de propriedade já de cara, não precisa mais ficar criando com domínio de provisionamento e trocando o PN, não é necessário fazer isso. Então já, por padrão, como o seu domínio de propriedade ele já vira o domínio padrão, para cá o legal é que ele já vem setado, não precisa ficar nem trocando. Tá? Ele já veio como Borges Couto ADVBR. Eu só preciso estabelecer o PN do meu endereço. Então, eu vou estabelecer que para esse caso, como todo mundo tem nome e sobrenome, né, o Pedro, tudo bem que ele é João Pedro e depois vem Almeida. Esse caso aqui é diferente, tem 3, aí a gente estabelece um escopo diferente para ele. Mas ele também vai usar esse escopo que a gente está utilizando para os outros. A gente só vai substituir 2 nomes aqui e o terceiro aqui. Tá? Então vamos lá, vai ser assim, ó. Beatriz.honório. Ok? Poderia ser só Beatriz, não tem problema, e ficaria Beatriz arroba. Poderia ser B.honório ou Honório, tudo junto, Bonório. Tem empresa que faz assim. Quem vai estabelecer, mais uma vez, é você, administrador de Office 365. Senta com os decisores da empresa, com a diretoria, né, com o RH e estabelece como que vai ser o escopo de UPN, a estrutura de UPN. Nosso escopo aqui, para efeito do treinamento, será nome, ponto, sobrenome. Sempre assim. Tá? Então está pronto aqui o da Beatriz. Abaixo, ele diz o seguinte: gerar senha automaticamente ou permitir criar uma senha para o usuário? Você que vai estabelecer. Se você gerar automaticamente a senha e deixar selecionado essa checkbox, onde diz assim, ó, exigir que este usuário altere a senha quando entrar pela primeira vez, quando o usuário entrar pela primeira vez no Office 365 dele, ele vai ter que colocar a senha que foi gerada automaticamente pela criação do administrador e depois setar a própria senha. Essa é uma das configurações. Eu posso criar uma senha para ele e ainda assim exigir que ele altere da próxima vez também. Ok? E aí você pode escolher enviar essa senha para esse e-mail do administrador, para cá, para quem está criando. Ok? Eu vou deixar essa primeira opção assim, do jeito que estava, gerar senha automaticamente e exigir que este usuário altere a senha pela primeira vez para você ver o que acontece com o usuário na hora que ele tenta logar. Vamos avançar. Avançando aqui, ele passa um step aqui. Tá? É assim que funciona o portal. Agora chegou a parte de licenças, onde eu atribuo uma licença de produto ao Office 365. Qual é o servidor que eu vou utilizar? O legal é sempre você utilizar os mesmos servidores, a não ser que você esteja trabalhando com filial, com filiais e com matriz, e aí você tenha usuários que estejam em localidades diferentes, em países diferentes dessa sua filial ou da sua matriz, aonde os dados funcionam de forma diferente. Aí sim você seleciona o país, a localidade de onde esse seu usuário está, seja ele estando numa filial ou numa matriz. Para o nosso caso aqui, está todo mundo no Brasil, então não tem por que eu aceitar outro servidor. TTL é melhor e os dados funcionam da mesma forma para todo mundo. Tá? Nas licenças disponíveis, eu tenho sempre disponível aqui neste nosso caso, licenças de Office 365 E5. Eu vou usar aqui a segunda. Tá? Então, atribuir ao usuário uma licença de produto. Dá para gerar usuário sem atribuir licença de produto? Dá. Olha aqui a opção embaixo.
criar usuários sem licença de produto, só que não é recomendável. Eles podem ter acesso limitado ou não ter acesso ao Office 365 até que você atribua uma licença. Então, na verdade, se você criar um usuário sem licença, ele só vai ter acesso a esse portal aqui sem nada disso aqui, ó. Vai aparecer, ao invés das aplicações, uma faixa azul dizendo que ele só fez login no portal, mas não tem nada para usar lá dentro. Tá? Então, cuidado. Eu vou atribuir uma E5 sim. E aí, mais uma vez, eu posso verificar quais são os aplicativos que eu vou estabelecer para esse usuário, porque pode ser que você tenha algum usuário que você esteja dando licença de E5 para ele, mas ele não vai usar alguma aplicação, ou ele não pode usar. Por exemplo, ele vai usar tudo menos o Kaizala. Tiro o checkbox do Kaizala Pro, porque esse usuário, o meu gestor, enfim, a diretoria, o RH, alguém pediu para que eu não desse licença de Kaizala para ele, porque ele não vai utilizar ou não pode utilizar. É um caso, tá? Então, o que eu indico que você faça? Que você entenda o que cada uma dessas aplicações é e, na criação dos seus usuários, você já tenha, já saiba se esses usuários utilizarão todas as aplicações. Se não, procure saber qual usuário não pode utilizar qual tipo de aplicação, porque no momento da criação desse usuário é onde você vai administrar qual licença vai ser atribuída, né, de aplicação dentro da licença do pacote e qual licença não vai ser atribuída, tá certo? Bom, vou clicar em avançar. Nas configurações opcionais, terceira step aqui, terceira etapa, você pode escolher qual função deseja atribuir a esse usuário. Esse usuário ele é de TI, ele vai ser um parceiro teu para poder administrar o ambiente também, ou ele vai ser um usuário comum de área? Então tá aqui, ó, funções, usuário sem acesso de administração. Se eu faço uma expansão aqui, ó, ele mostra que tipo de usuário vai ser, tá? Usuário sem acesso administrador. Por padrão, todo usuário criado ele é um usuário convencional, ele não é TI. Tá? Vamos imaginar assim, TI e não TI. Só que se eu tiro aqui a checkbox, aí ele permite eu criar um usuário que seja administrador. Mas veja, eu vou até mostrar tudo aqui, ó, que eu tenho vários tipos de funções de administração. Eu não preciso dar administrador global. Se eu tenho um usuário que vai administrar apenas usuários e grupos, está aqui. Eu dou acesso apenas ao que ele vai fazer. Administrar assistência técnica, que é para entrar em contato com os engenheiros da Microsoft, abrir chamada e tratar os chamados. Administrador e gerenciamento de usuário, ou seja, ele vai ser um usuário comum e, além disso, ele vai me ajudar apenas a administrar outros usuários. Ele vai poder criar usuário também, deletar usuário também e editar usuários também. Ou seja, vai ter aqui no menu dele de administração apenas usuários e as respectivas opções de usuários. O restante aqui ele não vai ter. Tá? Cobrança, administrador de cobrança do Office 365 é para o financeiro. Se o teu financeiro vai gerenciar as faturas do Office 365 ou cartão de crédito, ou conforme for a escolha, não é você TI que vai administrar isso, então essa parte de cobrança aqui só aparece para quem tem administrador de cobrança. Ou, claro, administrador global que tem acesso a tudo. Funções de especialistas comuns, olha só, administrador de serviços do Teams, administrador do Exchange e administrador do SharePoint. Aqui ele vai administrar os servidores. É muito comum que um colega de TI faça esse tipo de atribuição. Ó. E aqui você tem uma prévia do que ele vai poder gerenciar em cada tipo de servidor. Por fim, eu tenho as funções adicionais. Vamos lá. Administrador de comunicações do Teams. O bacana é que pausando o mouse você tem um detalhe sobre o que ele faz, vai poder fazer. Administrador de conformidade, de licença, de serviços do Dynamics 365, caso você também vá implantar o CRM da Microsoft. Tá? Administrador de Kaizala, de serviços do Power BI, do Skype for Business, de sistemas de proteção de dados do cliente, de comunicações do Teams, de suporte de comunicações do Teams, de suporte de especialista de suporte de comunicação, né, porque tem um engenheiro de suporte e um especialista de suporte. O leitor de privacidade de centro de mensagens, esse é o cara que recebe, com essa role aqui, ele recebe o que está chegando no centro de mensagens de novidades, de modificações que a Microsoft vai implementar, está por implementar. De leitor de relatórios, de leitor do centro de mensagens. Aqui é de privacidade e aqui é do próprio centro de mensagens em si. Tá vendo que é muita coisa? Eu posso ter vários administradores que têm roles, né, funções ali, ó, que são mais espartanas e eu posso combinar elas, inclusive. Não preciso dar um acesso do global admin, né? Porque se o usuário vai administrar só a parte de cobrança, a parte de fatura, para que eu vou dar acesso a ele em todo esse ambiente? É perigoso. Então você, como um administrador de TI, como um cara de TI, uma pessoa de TI, você sabe que quanto menos
acesso eu der para um usuário administrativo, melhor, eu tenho que ter essa visão. Ah, precisou de mais um tipo de acesso administrativo, vai lá e aumenta. Tá? O cara, por exemplo, ele é administrador de cobrança. A partir de amanhã ele vai administrar assistência técnica também? Ok, então flega aqui e depois aqui. Tá? Neste nosso caso, ele continuará sendo um usuário sem acesso administrador. Quem? A Beatriz, a usuária que nós estamos criando. Ok? Clique em avançar, que ele passa para a última opção, que é de concluir. Você está quase pronto, revise e conclua a adição. Configurações atribuídas. Revise todas as informações de configurações deste usuário antes de terminar e de adicioná-lo. Então aqui na verdade é um resumão. Né? Nome do usuário, Beatriz Honório. Tá? Qual que é o PN dela? Olha lá, o PN que a gente montou e em qualquer momento dá para voltar atrás e editar. Tá certo? A senha vai ser gerada automaticamente. A licença vai ser uma E5. Função padrão, usuário sem acesso de administrador. Vamos lá? Terminar e adicionar. Adicionando o usuário, olha só, todas as steps cumpridas e aqui Beatriz Honório adicionado. Você adicionou um novo usuário com êxito, agora ele será exibido na lista de usuários ativos. Nome de exibição, o famoso display name do user, do usuário, e o username, que na verdade é o meu UPN, User Principal Name, que nós montamos. Veja a senha temporária que o Office 365 gerou. Esta é a senha que a Beatriz vai precisar utilizar para logar pela primeira vez no seu tenant de Office 365. Vamos separar duas coisas aqui, porque é isso que a gente precisa entregar para a Beatriz. Vamos separar o UPN, que é o username, ou simplesmente o e-mail, todos eles são a mesma coisa, e a senha temporária de primeiro acesso. Isso você precisa entregar para a Beatriz na hora dela logar. E é claro que ela precisa ter acesso também ao domínio, né, a URL de acesso. Mas ok, até lá eu queria fazer isso só para fechar, porque a URL eu sei de cor. Olha lá, era isso que eu queria mostrar. Agora ela já aparece aqui, ó, o segundo usuário que está vindo com o mesmo tipo de licença, porém ele é um usuário não administrador. Tá? Se eu clicar em cima, eu vou ter aquelas mesmas opções. Veja só, gerenciar os aliases, que são os nomes de usuário, as funções, as informações de contato, e aí eu posso já fazer aqui ó, o preenchimento, porque essas vêm zeradas. O que vem padrão são esses aqui, ó, nome, sobrenome e montou-se automaticamente o nome de exibição. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, assistente administrativo. A Beatriz vai ser assistente administrativo do departamento administrativo. O escritório vai ser o de Itapecerica da Serra. O telefone comercial vai ser o 3090 2919. O celular eu vou colocar qualquer um aqui. Esses telefones são fictícios. Ok. Coloquei informações aqui para preencher. E esse é o trabalho que você vai ter nos usuários que você criar. Então, tomar um cuidado de ter essa preocupação de gerar os usuários com as informações corretas. O que eu poderia fazer aqui? Alterar a foto da Beatriz também. Olha lá, escolho uma foto, vou buscar essa informação. Está aqui, Beatriz Honório. Subi a foto, salvei as alterações. Pode ser que isso não surta efeito na hora que o usuário for visualizar na visão dele, na conta dele, no login dele. Ok? Mas você pode já deixar isso submetido. E se ele não conseguir visualizar, ele mesmo pode subir em algum momento quando ele for utilizar. Agora vamos ver a experiência. Da Beatriz. Olha lá, portal.office.com. O que eu vou entregar para ela? A conta dela que eu criei. Então isso aqui é a Beatriz já tentando entrar, tá? Ó, estou numa guia private aqui. Senha temporária. Veja só que ele pede para atualizar, tá vendo que legal? Atualizar sua senha. É preciso atualizar sua senha porque esta é a primeira vez que você está entrando ou porque a sua senha expirou. Então ela vai colocar mais uma vez a senha atual e vai cadastrar uma senha dela pessoal, que atenda aos requisitos de segurança, maiúsculos, minúsculos, caracteres especiais e números.
Aceitou. Beatriz Honório. Vou dar um não aqui nesse timeout. Não precisar estender o tempo de login. E aqui a Microsoft já começa a apresentar algumas telas. Ó. Realize o seu trabalho com Office 365, trabalhe junto no Word, isso aqui é o recurso de coautoria junto ao SharePoint ou OneDrive for Business. Mantenha-se informado sobre o que é importante com o Outlook, que é a solução de correio instalada, ou OWA, né, no navegador, falaremos sobre isso. E acesse os documentos e os aplicativos do Office 365 em um só lugar no office.com. O tal do portal.office.com, na verdade, tem um domínio principal que é office.com. O office.com te leva para o Office 365. E aqui eu dou um right, um OK. Aí ele começa a mostrar um monte de coisas, que eu já posso instalar os meus aplicativos. Não preciso porque eu já tenho eles instalados. Está aqui, ó, nessa máquina, é só para a gente exemplificar. E aqui ele já pede para eu definir o fuso horário. Então, vou definir aqui, já está certo o idioma português Brasil. Eu vou usar o fuso de Brasília, -3, e vou salvar. Veja só, ele pede para experimentar o novo Outlook, o novo layout, né, que está muito melhorado. E aí, na caixa de correio, ele também dá boas-vindas. Olha lá, você pode estar mostrando que você pode explorar os recursos do Outlook na web, chamado de OWA, Outlook Web App. Pesquisa aprimorada, agendamento no piscar de olhos, cada vez melhor. Então, clicou em introdução e em fechar, sua caixa está prontinha. Você tem a caixa de destaque e outros, que são a clutter, né? Que é a inteligência em que o Outlook e o Exchange, ele manda os e-mails que ele acha que não são tão importantes para cá, para você. Mas isso é assunto para a próxima aula, tá? Bom, eu entrei aqui só para ver se estava configurada a imagem. Olha lá, não vou precisar subir. Já está certinho, ó. Configurei como administrador, entrei como Beatriz e está tudo aqui. Tudo configurado, o perfil todo preenchido, com as configurações todas estabelecidas, tá? Dessa forma, você consegue criar usuários pontuais com sucesso no portal de usuários ativos do Admin Center do Office 365. Espero que tenha gostado. Até a próxima videoaula.